Imagina que você é um artista pop com milhares de fãs te seguindo, te apoiando, te defendendo. Será que isso seria interessante para o nosso negócio? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Como construir comunidades fortes. Inspira. Respira. E não pira. Sejam muito bem-vindas, senhoras, amadas, amouras. Como vocês estão nos dias de hoje? Sejam muito bem-vindas. Kel? Eu tô ótima. Maravilhosa. Eu dei uma melhorada dos últimos episódios pra cá da gripe, mas aí veio uma alergia, eu tô fungando. Então se acostumem. Essa é a vida da rinite. Então, assim, seguiremos dessa glória. Perrengues da vida real. É sobre. Hoje, como vocês sabem, a gente grava de casa, então vai passar um avião, Pandoca vai latir, a obra vai aparecer, tá tudo certo, é a vida real acontecendo. O episódio de hoje é um episódio que eu achei muito importante pra gente trazer, né, Kel? Que é essa questão de comunidades. Eu sei que esse é um assunto que vem sendo falado muito nos últimos anos, digamos assim. Então, acho que é interessante a gente trazer isso para cá, com exemplos, com explicações. E é isso. Vou pedir para Kel fazer o que eu peço todo episódio. E aí, Estou Kel? aqui para isso. Eu quero pedir, Amoura, para você que curte o nosso conteúdo, que gosta aqui do nosso podcast, que interaja de alguma forma. Curte, comenta, compartilha com suas amigas empreendedoras. Isso é muito importante para impulsionar o nosso trabalho, para que esse conteúdo chegue a outras mulheres e para que esse podcast cresça cada vez mais, né? E nós cresçamos todas juntas por tabela. Então, já deixa teu like aí, já faz tudo isso para a gente começar nesse assunto maravilhoso de hoje. Eita! Eu vou fazer uma pausa antes de a gente entrar verdadeiramente no assunto, Kel, para falar que só quem é dos anos 90/2000 conhece isso aqui. Este ouro, esta preciosidade. Ai, garoto, patrocina a gente. Meu marido foi na padaria e achou, aí ele, cara, eu totalmente trouxe pra tu. Aí, assim, durante o episódio estará Rai comendo pastilha de hortelã da Garoto, porque é a coisa que há. Melhor lembrança da minha infância. Pronto, Eu parei, amo. acabou. Momento nostalgia. Menina, deixa eu te falar um babado. A gente tá toda polêmica hoje, né? Por quê? Tu de blusa social, eu de alfaiataria. Ai, eita, que elas vieram bem senhoras, como é, governantes. Qual foi o arquétipo de hoje? Bem gurus do marketing. Além de tudo, toda trajada. Quer dizer, eu não sei o que é isso, né? Porque não sei o que é deboche. Não, nunca vi. Como é que faz? Mas enfim, esse episódio ele já tá comprovando o quanto a dislexia, o TDAH, tá tudo fazendo muita aparição hoje. E é por isso que vamos desconter a nossa pautinha, né, Kel? Então, né? De repente, não sei. A pauta é livre. Ai, gente, a gente tá feliz. A gente tá começando a gravar essa sequência de 4 episódios maravilhosa. A gente quer animação, a gente quer energia, a gente tá com um projeto no ar. E é isso, que empreender tem que ser isso também. Aproveitando, vamos falar, já falou do projeto, vamos falar do Rumo, não é isso? Vamos falar. Workshop Rumo, dia 24 de agosto. Esta é a última semana para você comprar. Mais precisamente, as inscrições fecham amanhã, dia 16. Hoje é dia 15. Então, foquem no foco, porque é isso.
Viu? Comprem, se isso. você é de Recife, região metropolitana, se você vai estar dando uma passadinha aqui em Recife, vai ser lá no Sebrae, na Ilha do Leite, então a gente vai receber vocês com muito carinho. Com muito carinho, com muito conteúdo, com muita diversão, com muitas Com coisas, muito tudo. network, com tudo que tem direito. A gente tá muito animada para esse workshop, vai ser maravilhoso. Se você tá assistindo esse vídeo em 2055, já teve workshop, já rolou um monte de coisa e tá sendo maravilhoso igual. Eu e É Rai, verdade. Gaga, dando aula de branding de vendas. E é o que há, porque eu quero fazer isso até o fim da minha vida. Eu amo. É sobre isso. Bem, agora vem a pergunta oficial do início do episódio. 100 minutos depois começou o episódio. Não, eu imagino assim, né? Quem tá, de repente caiu de paraquedas nesse episódio tá dizendo: o que tá acontecendo? Quem são essas duas malucas que estão falando nada com nada aí? Pega lá do começo, vai no episódio 1 pra você conhecer quem são essas duas doidas. Você vai ver, você vai entender, querida. Mas, enfim, o que é uma comunidade em torno de uma marca? Aquele minuto de silêncio, E nem aí, quero o que saber. é? Hoje tá fogo, viu? Cara, olha, você é a rainha do branding, né? Então deixa eu começar dando aqui a minha percepção, né? À Como vontade. empreendedora, como participante de outras comunidades, é, eu acho que o nome é muito autoexplicativo, né? A comunidade, aquelas pessoas que estão ali de repente em torno de um mesmo objetivo, que tem identificação em vários pontos, né? E quando se fala de comunidade em torno de uma marca, seja ela pessoal ou uma marca corporativa, eu entendo muito que são aquelas pessoas que compram a ideia daquela marca, não só o produto, mas a proposta daquela marca, né? A atuação daquela marca ali no mercado, que se identificam com várias nuances e que acabam se identificando tanto que defendem essa marca, né? Em vários aspectos, em várias situações. É uma comunidade Mas de fãs mesmo. é exatamente isso. Se a gente for fazer essa relação que eu fiz no início do episódio, na abertura, sobre ser um artista pop, ter essa comunidade, a gente pode pegar um exemplo direto da Taylor, que é a pessoa que eu sou fã e etc. A comunidade da Taylor é extremamente engajada. A Taylor, ela tem um talento incrível, ela é, enfim, espetacular, mas como ela mesma diz ao longo dos shows, se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Então, é justamente essas pessoas que impulsionam, que levam ela para um outro patamar. E aí, trazendo isso para a gente, trazendo isso para marcas, são aquelas pessoas que gostam tanto da marca que elas divulgam por divulgar, sabe? A gente tem aí, não sei se vocês vão lembrar, não sei se vocês são dessa época, né? Aquela que já se colocando como velha. Mas a Senhora! gente teve uma senhora. A gente teve por muito tempo, pelo menos na minha adolescência, o ápice do All Star. E a gente tem a comunidade do All Star, sabe? Então, comunidades são essas pessoas que amam, que se aproximam tanto da marca, que veem tanto a marca como parte do dia a dia delas, que criam essa questão de divulgar, de falar, de defender a marca de haters, por exemplo. Então a gente sempre tem, do mesmo jeito que Taylor tem a comunidade dela, Taylor também tem muito hate. E aí quem defende não é ela que tá ali o tempo inteiro se defendendo. Na verdade, hoje ela já nem faz mais isso. São os fãs diretamente. Então, o conceito de comunidade é esse, assim, basicamente. E o exemplo que a gente vai trazer hoje, né, Kel? Eu acho que é um exemplo que pode. A gente vai trazer dois, mas eu acho que os dois se encaixam nisso, de o que é uma comunidade em torno de uma marca. Eu acompanho um casal junto com meu marido, a Jeannie e o Henry, que eles têm uma comunidade que eles apelidaram de Crusaders, que é o de cruzadas, só que de crew, de grupo, de time, né?
E aí, o símbolozinho é um panda, porque a Dini gostava muito de panda, enfim. E aí aqui a gente vai olhar e observar 2 pontos desse exemplo, que é tanto a questão da comunidade, quanto uma questão que eu acho que a gente vai acabar abordando nesse podcast, mesmo não sendo o tema principal, que é ser ou não multiplataforma, né? Porque, e quando a gente fala também dentro dessa parte de comunidade, não é só fãs sem ser pessoas do âmbito profissional. Porque outros profissionais que atuam na mesma área que você também podem ser o fã da sua marca e lhe indicar. Então vamos ter só esse alinhamento aqui de cara. Mas basicamente, trazendo esse exemplo, o que é que aconteceu? O Harry e a Ginny, eles tinham um canal no YouTube. E o YouTube, ele tem uma regra que você não pode ter 3 strikes, certo? Você não pode... E o que é um strike? É quando alguém denuncia o seu canal para tirar um conteúdo do ar, ou quando a AI do YouTube entende que aquele conteúdo não é seu, e aí retira do ar e lhe dá uma punição. E aí um canal do YouTube, ele só pode ter 3 strikes antes de ser derrubado e oficialmente extinto da plataforma. E aí, eles tiveram esses 3 strikes recentemente. Ao longo dos anos deles no YouTube, eles muitas vezes tiveram questões de strike. Só que o strike ele tem uma validade de 1 ano. E aí, o que foi que aconteceu dessa última vez? Quando o penúltimo strike deles faltavam 7 dias para acabar, veio o terceiro. E aí derruba oficialmente. E veio o terceiro de uma AI mal configurada do YouTube. Eles já tiveram muita dor de cabeça de gente querendo fazer chantagem e denunciando o canal sem realmente ser uma coisa específica. Mas, por exemplo, uma agência comprou os direitos de um vídeo que eles reagiram e aí ia fazer uma chantagem para ganhar dinheiro, porque sabiam que eles eram grandes, e aí dava e dizia, não, se você não me pagar eu vou dar strike. Aí uma coisa que eles fizeram foi, tiraram todos os vídeos relacionados a essa agência que estava no ar. E aí eles começaram a ter muita dor de cabeça, porque quanto maior e quanto mais você se destaca, mais você recebe com aquela máxima, né? Que é o quanto maior o prego, mais martelada você recebe. E aí foi basicamente isso que aconteceu. Eles começaram a receber muito hate, muita coisa do gênero, e os Crusaders sempre defendendo eles. Muito forte, chegaram a fazer pressão no YouTube por muito tempo, aí teve uma época de calmaria, mas sempre tinha uma dorzinha de cabeça aqui e ali, até que, enfim, esse fim trágico aconteceu, que foi o canal deles ser derrubados. Eles têm como provar? Tem como provar. Só que, em torno de tudo isso, primeiro, eles formaram essa comunidade que defendiam e que por muitas vezes, inclusive, reativaram o canal com a pressão feita no YouTube, com acompanhamento jurídico e toda essa parte, mas também eles foram andando multiplataforma. Então, a Ginny começou a streamar na Twitch e esses Crusaders foram tão fortes que no primeiro vídeo dela, ela já tinha milhões de views ao vivo no Twitter. Na Twitch, desculpa. O que eu acho que é uma característica também muito forte, né, das comunidades é que o que você faz, a sua galera apoia. A sua comunidade, vou lançar um produto novo, a sua galera, vou mudar de plataforma, a sua galera vai. Isso é muito importante, porque é mais do que defender de haters, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? De apoiar em tudo que você faz. E aí ela começou a streamar, já fazem acho que 3 anos que ela streama, deu muito certo, veja, 3 anos, ou seja, esses problemas já aconteciam há 3 anos, né? O Harry tentou nos últimos meses fazer teste de stream, como é que funcionava. Eles estão tentando avaliar como é que eles vão adaptar esse conteúdo deles para a Twitch agora, porque é uma plataforma só de ao vivos. Mas qual é o ponto daqui, Raiane? Por que eles não vão lutar de novo pelo YouTube? Porque eles estão cansados. E eu conheço muita gente que empreende, que já se lascou muito nas redes sociais, no Instagram principalmente, e estão cansados de lutar e simplesmente desistem. E é por isso que é importante você
De lutar, de investir recurso, de investir tempo, de investir energia. Você Isso. vai ficando frustrado, né? Porque, pelo amor de Deus. E aí, assim, é por isso que ter uma comunidade engajada, por um acaso a Siri vai querer participar do podcast hoje, porque ela tá aqui falando comigo no iPad. Ela tá engajada, ela tá engajada. Mas entre aquela coisa do você tem uma comunidade forte, então a Jeannie foi pra Twitch, a comunidade foi atrás, ela tá muito bem lá na Twitch. O Henry fez um teste, deu certo, ele tá avaliando como é que vai adaptar. Além disso, como foi que eles anunciaram? Pelo Reddit, que é uma outra plataforma que também é muito forte deles. Aí, em contrapartida, no YouTube, os produtores de conteúdo que eram amigos, fãs da marca, começaram a falar e reagir sobre o vídeo dele no Reddit, o vídeo que o Henry postou no Reddit, falando do fomos derrubados do YouTube. Então ele teve o apoio, e aí, querendo ou não, a visão da marca deles começou a crescer muito, já era muito grande, mas amplificou com esse fato de outros criadores de conteúdo falando que era um absurdo, que não tinha, que foi uma inteligência artificial configurada errada. E tudo isso deu um impulso maior para a marca deles. Então, veja, foi um conjunto de coisas. Mas a importância da comunidade está bem clara aí nesse ponto, né? E o fato também deles, enquanto criadores, enquanto profissionais, eles se posicionarem, né? E Sim. entenderem que é uma coisa que a gente fala muito aqui, que seja o trabalho, seja um negócio, eles não dependem de uma plataforma. Quantas plataformas de rede social a gente já teve, né, desde o início, desde os primórdios da internet, e quantas estão até hoje, e quantas novas surgem por aí, né? Então, assim, é você entender que formar uma comunidade não significa simplesmente ter muitas pessoas acompanhando o teu perfil, seja lá em qual rede social for, mas é fazer com que essas pessoas que te acompanham, elas tenham o senso de pertencimento dessa comunidade. Elas entendam que elas fazem parte de algo que vai além daquele perfil, que vai além daquele canal. Elas se conectando profundamente com você e com o que você faz. E assim, você para pensar, Rayane, então eles se lascaram porque era a única fonte de renda deles? Não. Eles têm uma loja, essa loja tem uma loja de roupas com o quê? Estampas dos Crusaders. Então é loja de roupa com a estampa lá do panda, da logo do panda que representa a comunidade, com nome atrás pro Crusaders. E aí quem é que compra aquilo? As pessoas que se identificam com aquilo, com aquele universo. Então não é, o YouTube não era a única fonte de renda deles, né? Como eu disse, eles tinham as outras plataformas, mas também eles souberam monetizar o negócio em cima do engajamento da comunidade. Isso, que faz parte também disso, de entender o negócio. Ou seja, eu tenho uma fonte só de receita? Não, eu tenho outras fontes de receita. Não vou depender só do que eu ganho ali no YouTube, ou seja, lá em qual for a plataforma, né? Eu tenho outras formas de monetizar aquilo que eu estou fazendo. Então, isso é uma compreensão de quem pensa em estrutura de negócio, de quem pensa em modelo de negócio, né, Rai? É bem importante esse ponto também. Bem importante. Exatamente. E assim, eu sei que muita gente vê essa questão de produtor e criador de conteúdo como algo ainda não profissional, mas é uma profissão, né? No fim das contas, é uma profissão que tem um mercado muito ativo. E aí é um modelo de negócio muito forte, muito válido. E aí, o que é que acontece? Eles estão, por enquanto, nessa situação, mas o público deles sabe dele. Um exemplo bem rápido, tem uma outra menina que eu acompanho que se chama Radassa Mazarão. Ela participou lá de um programa na Record, do Cante Comigo. Nem foi por lá que eu conheci ela nas redes sociais mesmo, ela tem uma voz belíssima. E aí ela perdeu, literalmente, o Instagram dela. E aí aqui é uma coisa que a gente já tem um ponto que não foi o ponto da Jeannie e do Henry, por exemplo. Eles tinham por onde se comunicar. No caso da Radassa, ela teve o Instagram roubado por aquela gangue que tá roubando Instagrams e vendendo, prometendo dinheiro, paga 200, você ganha 1.000, o que, veja,
É aquela coisa que minha avó dizia, quando a esmola é demais, o santo desconfia, ninguém desconfia, ainda investe e leva golpe. Mas, enfim. E aí ela teve que criar um Instagram na urgência para comunicar. A outra única plataforma que ela tinha era o TikTok, que era menor do que o Instagram. Então, ela ficou naquela do comunicando no TikTok, criou essa outra conta no Instagram na agonia para poder dizer, olha, não sou eu, não sou eu, é um golpe. Aí o pai dela é um cantor famoso, PG, da Oficina G3, e aí ele também está anunciando que é um golpe, que estão usando o Instagram dela, não é ela. E, cara, Kel, sabe o que foi que mais me chocou? Pegaram um vídeo, um story que ela tinha feito e com inteligência artificial colocaram como se fosse ela falando. E óbvio, a gente sabe que existe, mas é chocante quando você vê um caso tão próximo. Ela falando, fazendo a propaganda desse serviço, né? Que não é aposta, não é não sei o que, não é não sei o que, e que é uma fraude, é um golpe. E aí, assim, pegaram um vídeo dela da inteligência artificial, usam os stories dela como se fossem. Pegam stories antigos, o clássico jeito desse golpe que tá tendo ultimamente. Mas o ponto que eu quero dizer, ela não tinha uma comunidade muito forte, porque ela criou essa comunidade de uma maneira meio que orgânica, principalmente vindo da TV, então ela não tinha um núcleo muito forte. E ela não tinha uma opção, um segundo ponto, um local onde você pode falar e a pessoa vai poder ouvir. O TikTok dela já existia, mas ela não era muito ativa, e aí ela teve que correr atrás do prejuízo, né? Foi na delegacia, denunciou, ainda tá tentando recuperar a conta. Era uma conta que tinha lá o selo de verificação, mas foi aquele automático, né? Que o Instagram dá de graça, não é o que você paga, então é muito mais cheio de burocracia para conseguir recuperar. E aí é uma situação lamentável. Por isso que eu falei que a gente ia falar um pouco de multiplataforma, porque não é que você precisa estar em todos os lugares, mas também é interessante que você não esteja só em um. Não dependa só de uma coisa, né? Exato. Um exemplo assim que não é de plataforma, é de ferramenta, na verdade, o quanto isso é importante, né? A gente tem uma ferramenta de edição que os criadores de conteúdo usam muito, que é o CapCut. Né? E recentemente o CapCut tirou a opção de você legendar os seus vídeos automaticamente. Ele tirou, na verdade, não. Ele colocou como pago, né? Como recurso pago do Pro. E assim, é só um exemplo de como, no nosso trabalho, seja a nível de ferramentas, seja a nível de canais que a gente usa para se comunicar com as pessoas, vira e mexe o WhatsApp, por exemplo, está dando pau. Vira e mexe o Instagram, está dando bug. Então, se você só se comunica com a sua comunidade a partir daquele canal, isso é bem perigoso para a sua marca. Porque é esse exemplo que Rai deu. E aí, se cair, se deixar de existir, o que é que eu vou fazer? Né? Então, isso começa com esse entendimento de o meu negócio não é só um perfil em qualquer rede social, ele tem uma estrutura por trás disso. E eu não uso só, eu não estou refém de um canal para me comunicar com as minhas pessoas, com a minha comunidade. Eu não estou refém de um canal. Né? A gente tem que ter muito esse entendimento para quando esse tipo de coisa acontece, porque, na minha opinião, isso vai ficar cada vez mais frequente. Né? Com o crescimento de inteligência artificial, com as pessoas entendendo que podem dar golpes com muita facilidade através da internet. Então, isso vai crescer cada vez mais. Então, cada vez mais a gente tem que ter essa noção e se proteger. Né, para que o nosso relacionamento com a nossa comunidade ele não fique na mão, enfim, não fique refém dessas coisas, né? A gente consiga. É complicado, é porque tem hora que até bate uma certa revolta, sabe? Essa semana mesmo eu tava conversando com o Kel, dizendo, tipo, velho, o que é que tá acontecendo com o Instagram? Porque eu tô lá postando e, tipo, não tá tendo as visualizações normais que geralmente tem, o conteúdo não tá sendo entregue do jeito tradicional, mas é porque a plataforma tá passando por uma atualização. E aí tudo buga, né? Um outro exemplo que a gente tinha pensado em trazer foi de um canal brasileiro que a gente acompanha, que é o Web TV Brasileira. É um canal mais voltado para fofoca, mas eu acho até que está entrando um pouco na parte de estilo de vida que eu ali, né? Em certos momentos, ultimamente.
E aí a Web TV foi um outro canal que conseguiu construir uma comunidade muito foda. Eita. É. Ah, não, mas é que pode, né? Aqui, Abafa. aqui é YouTube, aqui tá tudo certo. Uma comunidade muito legal. Muito gente boa. Que A pessoa falar da então, UFTV brasileira, não falar um foda, não fica vou, difícil. é Não complicado. pode. Tá vendo como Ah, é a coisa da comunidade? Porque assim, eu e Rai nos encontramos nesse lugar, né? de Web TVzeiras. Foi engraçado que quando a gente se conheceu, foi o que eu acho que eu tava assistindo, não foi? Aí eu botei no story que eu tava A trabalhando gente e nem se assistindo o canal. falava. A gente nem se Eu acho falava. que a gente Tipo, nem tinha. foi antes. Não, Foi antes você da deixou gente a se gente encontrar, não encontrar. foi? Foi. Foi. Foi basicamente isso. Tipo, a gente começou, como você já sabe, a gente começou a se falar ali em dezembro para um projeto que não deu certo. E aí, em janeiro, que é o iniciozinho de janeiro, que eu postou uma foto que estava trabalhando e assistindo no gravado, porque eles só fazem. Eles são um canal que só fazem ao vivo. E aí ela estava tirando ali o atraso e Foi. assistindo no gravado. E aí ela postou, e eu disse, mentira que tu é web TVzeira, eu sou! E a gente começou a conversar Exatamente. Os mais ainda, né? Surtos de alegria. Porque é assim, quando você, pelo menos nesse exemplo da Web TV, eu entendo isso, que quando você encontra uma pessoa que ela também curte, a comunidade ela é tão forte, ela tem tantos símbolos, ela tem tanto uma linguagem tão própria que quando você encontra com outra pessoa que também gosta daquilo, você automaticamente já meio que entende o tipo de pessoa que ela é. Tipo, assim, Você se conecta, você se você conecta exato. automaticamente. É muito massa. Porque você já tem umas coisas que você fala e a pessoa entende a referência, As né? Porque piadas tem muito isso, as internas, piadas né? internas. Então já gera uma conexão ali muito forte. E esse exemplo da Web TV é uma. Poxa, quanta. Ó, eu comecei a assistir a Web TV. Tem muitos anos. Mas eu acho que tu começou primeiro que eu, pelo que a gente já conversou. Mas enfim, eu estava trabalhando no cinema ainda. E sempre no cinema, ou eu escutava à noite enquanto eu estava fazendo o fechamento, né? Ou eu escutava, se eu fosse fazer a abertura do cinema, eu escutava de manhã, quando eu chegava e ficava ali organizando as coisas. Aí eu colocava no meu celular e ficava andando pelo cinema e ouvindo, que eu estava sozinha lá dentro, tudo fechado. Aí o pessoal ia chegando, né, para se organizar para trabalhar, a galera da equipe, e aí as meninas começaram a ouvir que eu escutava. O que principalmente na época de Big Brother. O que é isso que tu tá ouvindo? Aí Sim, começavam a rir, a achar engraçado. é porque Não, é um eles casal e tal. fazem. Eles têm, assim, eles fazem ao vivo o ano inteiro, mas eles têm os episódios, as épocas ali de A Fazenda, que tem um falando de BBB, ou de BBB, que tem um falando de BBB, da Fazenda, que tem um falando da Fazenda. E aí, enfim, eles têm toda essa parte de comentar também reality Isso, shows. isso. Mas no geral, eles fazem o ano inteiro, né? Os Todo ao vivo dia. com foco no Hora da Fofoca, que é falando da fofoca dos famosos, que eu digo para Kel que é o nosso momento de nos alienar. A gente passou o Exato. dia inteiro trabalhando igual duas condenadas, aí quando dá 8 horas da noite é o quê? É o momento de se alienar com a Hora da Fofoca. Quando não dá para ser na mesma hora, no mesmo momento, a gente vê no outro dia. Então, Exatamente. veja, aí você já observa uma cultura da comunidade, essa questão do querer se alienar. Querer ver uma coisa fútil, querer ver uma coisa que você vai rir, que você vai, né? E também, Rai, eu acho que dos canais que eu acompanho no YouTube, o deles foi o primeiro que eu comecei a acompanhar muito forte, assim, muito certinho. E que eu percebi também do outro lado, assim como a comunidade, ela tem esse compromisso de hoje tem tal hora e tal, eles têm um compromisso muito forte em estar ali todos os dias. Eles encaram aquilo muito, que é o trabalho deles, eles se divertem, tal, eles gostam, mas é o trabalho deles, eles encaram isso com muita seriedade, eles são muito constantes e responsáveis pelo que eles entregam. É tipo, eles literalmente funcionam desde o começo como uma TV.
Eles têm a programação certinha horário deles. marcado, E isso programação. ajuda as pessoas a se engajarem, porque sabe que você tá ali naquele momento sempre. E fica muito que uma coisa, assim, que você percebe dessa parte do compromisso. Depois eles criaram um outro canal, porque eles construíram a casa deles, então construindo com Tatselo. Tati e Marcela é o nome do casal. E aí, uma coisa que eles construíram em outra plataforma, porque a recomendação da gerente da conta deles no YouTube foi criar, porque era um assunto muito diferente do que eles faziam. Mas até no construindo, eles têm uma rotina durante a semana, todo dia, de meio-dia, eles entram ao vivo. E, cara, você pensar em uma pessoa fazer 4, 5 ao vivos por dia é insano. É insano, minha gente. Porque se a gente gravar 1 hora aqui já é cansativo, imagina fazer 4 ao vivo de 1 hora cada. E assim, em horários bem, porque aí eles vão ter o plantão, quando tá em época de Fazenda ou BBB, tem o plantão, que é de 2 horas da tarde, aí tem o Hora da Fofoca de 8 horas, aí tem o membros do clubinho jantando com os membros, que é depois que acaba o Hora da 9 e Fofoca, umas pouca, 9, 9 9 e e meia. pouco. E aí de 11 horas da noite aqui do Brasil, porque eles não são daqui, eles são brasileiros, mas eles moram em Orlando. De 11 horas da noite ou até mais, que é quando acaba o BBB ou acaba fazendo, eles têm o ao vivo lá. Que muitas vezes aqui é de 2 horas da manhã. E aí a Tati fala: vocês são muito fodas, porque 2 horas da manhã tem Então 20 a mil pessoas galera, assistindo. exatamente. E 30 sabe, mil Rai, pessoas assistindo. uma coisa muito massa também é o seguinte, acho que é uma lição importante, tanto para a gente, né, que está construindo a nossa comunidade aqui no Pod Inspira, quanto para a galera que está aí nos assistindo, as mulheres que estão nos assistindo e que pensam, poxa, eu quero muito ter uma comunidade em torno da minha marca, em torno do meu negócio, em torno daquilo que eu faço, principalmente porque eu e você e essas pessoas que nos assistem, acho que tem uma coisa em comum de querer fazer algo com propósito, que faça sentido. Eles hoje têm, sei lá, eu não lembro quantos milhões eles têm já no YouTube, mas eles já têm uma comunidade grande, uma comunidade, né, assim, robusta. Mas eles não começaram assim. E essa é a parte difícil. Isso. É muito fácil fazer ao vivo quando tem 20 mil pessoas te assistindo de 2 horas da manhã. Claro que você fica mais motivado, mas o difícil é você, como eles fizeram no começo, continuar fazendo, continuar tendo programação, mesmo quando eram poucas pessoas. Então, outra coisa que a gente vê também, no começo era bem diferente. Eles faziam, teve uma época que eles faziam, né, gravado. O Marcelo não aparecia porque era mais tímido e eles foram formatando o jeito de trabalhar deles hoje aos poucos, né? Aos Uma poucos coisa eles que a faziam Tati e foram sempre fala, uma coisa que a Tati sempre fala muito, Kel, é a questão de o Marcelo sempre tá ali para testar as ferramentas novas do YouTube. E foi assim que veio os ao vivos, porque eles faziam gravado e aí o YouTube chegou para eles e propôs eles tentarem o beta do ao vivo e eles se apaixonaram pelo formato e foi um formato que deu mais o que deu mais certo. Por quê? Porque eles não têm medo de errar e dizer, tipo, ai, a gente errou e eita, caguei aqui, literalmente. Uhum. Ou então esquecer Alguma coisa dá coisa. problema, esquecer. E eles continuam ali, eles não têm medo disso, e eles inclusive envolvem a comunidade. Porque, como vocês estão vendo aqui no YouTube, para quem está no YouTube, um lado sou eu, o outro lado é Kel. No caso deles, um lado fica a Tati alternando a câmera, e no outro lado fica o chat passando. E aí, enquanto eles estão ao vivo, eles estão conversando com o chat. A Tati esquece alguma coisa e pergunta e o chat responde. Em que episódio do Construindo aconteceu tal coisa? E A aí, de galera repente, lembra. ali. Então, assim. E aqui eu acho que a gente vai entrando por um outro ponto, que é a pergunta de como a gente pode começar a construir essa marca. E eu acho que o ponto principal no caso, trazendo a Web TV, foi o posicionamento, não só a identificação. No caso da Ginny e do Henry, foi a identificação em relação ao jeito, a personalidade deles, a autenticidade deles, né? Então, eles tinham um posicionamento, mas tudo se resume a posicionamento. Eles tinham um posicionamento muito autêntico e muito próprio.
No caso da Web TV, eles também têm esse posicionamento muito, muito autêntico e muito próprio, mas acima de tudo, eles também se posicionam muito sobre temas que até às vezes são meio polêmicos, Sim. sabe? A Tati sempre diz, eu evito trazer aqui para Hora da Fofoca temas que são muito barra pesada, porque não é a nossa proposta. A proposta é realmente trazer algo engraçado, Para algo divertir, fútil, para alienar, para ou esquecer os problemas. ou se a gente trouxer algo pesado, eu tento levar sempre pro lado mais engraçado da coisa. E já tiveram, sim, momentos em que eles precisaram se posicionar de forma mais dura, de forma mais... não é Séria, grosseira, mais forte mesmo, mais forte, né? Já tiveram momentos, por exemplo, falando de hate, já teve gente xingando a Tati na fila, mandando hate na fila. E aí já tiveram vezes dela responder e já tiveram vezes da galera da fila. A fila, gente, é o chat. Só que, ó, mais uma questão. O nome, fila. eles chamam de fila. Então, gente da fila dizendo... Ah, sai daqui e brigando e defendendo a Tati, bloqueando as pessoas. Então, assim, para mim, qual é o ponto em comum desses dois exemplos que a gente trouxe? Um posicionamento muito forte quanto a quem são, como pessoas, como marcas, como tudo isso. Que Rai, uma coisa que tu falou, por exemplo, da Taylor e que a gente vê em outras artistas, por exemplo, eu gosto muito de Anitta, então ela tem isso também, de você assumir o seu posicionamento, de você assumir a sua forma de ser, e vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar. Então, assim, tem uma coisa importante nisso aí também. Não é que eu tenho que ter gente que me odeie também. Não é necessariamente isso. Mas é que quando sua comunidade ela cresce muito, isso se torna mais aparente. E por você estar muito grande, as pessoas elas têm mais um desprendimento de te hatear. Então isso aparece mais, no caso de artistas, na mídia. Mas olha, pode ter certeza que você aí quietinha fazendo seu trabalho para seus 100 seguidores, 10 seguidores, tem gente que fica observando ele e não gosta muito de você. Mas é porque a pessoa ainda não se sente à vontade de falar isso publicamente. Entendeu? Mas quando você começar a crescer, se você tem um posicionamento real, forte, autêntico, você vai ver como isso fica aparente. Quanto mais você cresce, mais as pessoas se incomodam. Eu já conversei e mais as pessoas que gostam de você te defendem. Eu já conversei isso com o Kel. Eu, com os meus 200 seguidores, quando eu tinha 200, 300 seguidores, eu tive um hate. Uma pessoa, inclusive conhecida, me conhecia, né? E aí ela colocou lá: agora tu tá na modinha do branding, porque tu já foi blogueira, tu já foi não sei o quê, e agora tu tá na modinha do branding. Então, veja, já foi um hate. Então, assim, eu acho que a gente também tem essa consciência de que vão ter as pessoas que vão nos impulsionar, mas, consequentemente, vão ter esses hates também. E o que a gente tem que focar é nessa comunidade. Quando o Caio falou da Anitta, eu lembrei de uma coisa que eu tinha trazido da Taylor, né? A Taylor, ela tem um documentário na Netflix, eu não sei mais se ainda tá na Netflix, que é o Miss Americana, que é mostrando o processo da Reputation Tour. E aí, nesse documentário, aparece um momento em que ela está discutindo com o pai dela sobre política. Porque na época tinha as eleições entre... Eu não sei quem foi o candidato que foi contra Donald Trump há muitos anos atrás, acho que foi Hillary Clinton, mas enfim, na primeira eleição de Trump, eu nem sei se ele teve uma segunda. Eu acho que mas era na ela. primeira. E aí a Taylor estava dizendo a coisa do eu preciso me posicionar. Só que o pai dela é muito conservador. É muito. Vamos apaziguar, vamos botar panos quentes. E aí ele estava dizendo que ela não devia. E acredite se quiser, a Taylor cresceu ainda mais. Ela sempre foi um fenômeno, mas ela cresceu ainda mais quando ela passou a se posicionar. E, ao mesmo tempo, esse posicionamento é cobrado dela hoje em dia. Sim. Então, por exemplo, quando teve a situação aqui no show do Rio de Janeiro que a menina faleceu dentro do show, foi muito cobrado porque a Taylor não emitiu uma nota.
O porquê a Taylor não falou sobre isso, a menos, tipo, lamentava muito o que estava acontecendo. Sim, mas o porquê ela não falou mais sobre? Então, também ter a consciência que você se posicionar em certos momentos, mais na frente, vai existir uma exigência da sua comunidade que você se posicione. E é aqui onde você também tem que entender onde você vai colocar os seus limites ou não. Porque também nem tudo você precisa se posicionar. Exatamente. E assim, uma coisa é você responder e ter um posicionamento, outra coisa é você fazer isso por pressão. Também não pode ser assim. Se você tem uma comunidade que está te pressionando e você, meu Deus, eu tenho que fazer para agradar essas pessoas, para mim isso não vale a pena. Não funciona. Porque não funciona, porque eu quero pessoas que me apoiem, que estejam comigo, que apoiem o meu trabalho, mas não naquele... Porque também tem gente, né? A gente vai entrar numa polêmica agora. Tem aquelas certas pessoas que formam certos tipos de comunidade que parece mais uma seita. Eu não quero uma seita. Uma comunidade engajada é diferente de uma seita, de um culto, de uma coisa cega, de uma obediência cega. Não é isso. Uma obediência cega, que eu brinquei falando que é comportamento de seita, é quando as pessoas que estão ali dentro, elas perdem totalmente o senso crítico. Então elas vão dizer amém para tudo que você fizer. Nada. Exato, vão dizer amém para tudo que você fizer. Não é esse tipo de comunidade que eu quero. Eu quero uma comunidade, as pessoas que... Tá, não concordo 100% com o Kel, mas eu concordo 80%, 90%, né? Eu tô ali apoiando e tal, eu me identifico muito. Ou até que questionem, né, Kel? Olha, eu não concordo 100% com isso, mas deixa eu entender por que você tá dizendo isso. Questione. Sim. Uma comunidade não é, de novo, como o Kel falou, não é pra ser uma seita que você só balança a cabeça e diz amém. Mas é para, literalmente, você poder... Até a própria pessoa, a criadora da comunidade, vai crescer com ela. Exatamente. Né? Então, eu acho que, resumindo essa questão de como podemos iniciar essa construção de comunidade, eu diria que é se posicionando, entendendo os seus limites, sendo claro quanto a esse posicionamento, a esse limite. E aí a gente entraria muito naquela questão que é o do autoconhecimento, ou dentro das marcas, de uma construção de marca sólida. Porque aí, em relação ao autoconhecimento, eu sempre digo que o DNA da dona sempre vai aparecer no DNA da marca. Então, isso inclui valores, isso inclui os diferenciais. E aí, quando você entende esses atributos, esses valores, esses diferenciais, e você se permite expor eles, é uma forma de posicionamento. Né? É uma das formas de posicionamento. E é isso que vai gerar com as outras pessoas a identificação, o comportamento. E se você não sabe qual é o seu valor, se você não sabe qual é o seu atributo, seu diferencial, como é que você vai saber se posicionar para se conectar com essas pessoas? E como é que você vai criar também, porque o que acontece muito é às vezes as pessoas terem medo de se posicionar como tem que se posicionar, ou como gostariam, como tem que não, mas como gostariam. Na verdade, ela gostaria de se posicionar sim, mas ela não se posiciona assim, por quê? Porque ela tem medo, mas eu acho que isso aqui vai incomodar fulano, ou vai incomodar... Cara, tem que incomodar. É como o Rai falou lá no começo, tem gente que vai hatear, tem gente que vai te apoiar. Você tem que se importar com quem vai te apoiar. E é importante esse posicionamento, você conhecer, como o Rai falou, os seus valores, né, as bandeiras que você levanta, você se posicionar, você expressar e deixar isso claro para criar um filtro. Porque quem não gostar, tchau e benção, como diria a minha avó. Vá lá. Porque aqui é o lugar para quem se conecta, para quem se identifica. Se você não se identificou com o que eu falo, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar de empreendedorismo, tem outras pessoas aí que você vai se identificar. Então vai buscar essas pessoas. Não é? Então, o posicionamento, ele, claro, e sendo comunicado, ele é muito importante para criar esse filtro também. Para você afastar pessoas, né? Abrir a porta para elas irem embora se elas não se identificam. Né? Aqui, ó, tchau, passa amanhã, e você aproximar quem realmente se identifica com você, né? Que aí a sua comunidade ela vai ficando cada vez mais redondinha, cada vez mais próxima.
E aí, falando dessa questão de produtos e serviços, né, de gerar venda, comunidade para marcas que querem vender algo, no geral, isso também é relevante. Eu tinha muito uma questão, por exemplo, de preço. Eu não gostava porque eu já ouvi várias vezes que eu não deveria mostrar meu preço, porque ele não era relevante, porque, querendo ou não, o meu serviço, principalmente quando eu falo da Ressurgir, é considerado um serviço de luxo, pelo valor da oferta. E aí que eu chegou para mim e fez assim, querida, se posicionar, vamos. E ficou nessa. Eu tinha muito esse medo, digamos assim, de falar, de achar que o preço ia afastar todo mundo. E aí que eu trouxe essa coisa para mim de vai afastar quem tem que afastar. E vai ficar quem quer que quem vai ficar. Isso deu tão certo que eu consegui fechar as minhas vagas dentro da Ressurgir. Então, para você que está se questionando em falar ou não sobre preço, fale. Isso também é um posicionamento. E esse posicionamento vai filtrar as pessoas certas. Preço posiciona. Você, então, eu acho você que... até cria aquele, falando também nessa questão do vender, né? A pessoa, quando ela vê, você primeiro que usa esse preço para ancorar outros preços, e também a pessoa já te olha e diz, caramba, a mentoria de fulana é tanto. Então, se eu quiser falar com ela, se eu quiser a mentoria, eu já tenho aqui que me preparar. Então, a pessoa enxerga até mais valor no seu trabalho. Ela diz, caramba, ela tá bancando o preço dela. Que massa. Então, isso passa, é esse o posicionamento, é essa percepção que você passa, né? De você bancar o preço que você cobra no seu trabalho, porque ele é muito foda, assim, e é isso aí. E quem quiser estar nele tem que entender isso. Então, assim, mas aí as pessoas vão ficar assustadas e vão achar que a minha comunidade é só para riquinho. Não. Não. Porque tudo depende da forma como você constrói aquilo. Cara, não dá para construir a comunidade em cima de um único palito. Não, tem várias coisas. Começa com posicionamento, com entendendo seus valores, seus diferenciais, seus atributos, para que você comunique isso e se conecte com as pessoas certas. Aí você segue isso em relação ao preço, para as pessoas conseguirem entender ali dentro como é que funciona o seu atendimento de certa forma e o porquê aquele preço é relevante, é importante. E aí, independente se ele é alto ou se ele é baixo, tá? Aqui, no caso, o preço ele vai lhe posicionar sendo alto ou baixo. Sim. Depois desse posicionamento, desse preço, você entra com aquela parte do relacionamento, então tá ali mostrando o seu dia a dia, mostrando os bastidores, ou mostrando o que você já construiu, também é um ponto. Então, quando a gente fala de construir uma comunidade, a gente está falando literalmente dos 4 pilares que a gente fala no Rumo, que é comunicação de marca, construção de marca, gerenciamento de um negócio, comunicação e vendas. Esses 4 pontos, são eles que ajudam, no fim das contas, também a formar uma comunidade. E tô falando aí, eu fui me lembrando de um conceito muito interessante que a gente, inclusive, vai trazer dentro do Rumo na parte de vendas, quando a gente fala do funil de vendas. Né? Todo mundo conhece aqui, deve conhecer, já deve ter ouvido falar dos vários funis de venda que a gente tem. O mais básico é aquele que você atrai, você engaja, você converte, né? Que é aquele funilzão mesmo. Tem ali o ampulheta, que você considera também a parte do pós-venda, do relacionamento, do cliente já dentro do seu ecossistema, da sua marca. E tem um que é o que eu mais gosto, que é o Flywheel. Que ele tem um formato circular, um formato de espiral, e para minha percepção, ele traz muito esse senso de ecossistema e de comunidade. Porque ali você não está nem tão preocupado. Claro que você quer aumentar a sua base, que você quer estar sempre atraindo novas pessoas, mas você vai se preocupar muito também em cuidar das suas entregas e em cuidar daquele relacionamento com aquela comunidade, porque você vai ali querer que as pessoas elas continuem comprando de você. Então você vai nutrir mais aquela comunidade, fornecendo uma entrega de qualidade
espiritualidade, para encantar as pessoas, para que elas comprem de novo, para que elas chamem mais gente para dentro. Então esse Flywell, ele traz muito mais esse senso de você criar uma comunidade e isso tá conectado a você vender ali dentro daquela comunidade. Até porque, né, Kel, é mais barato você vender para quem já é parte da sua comunidade do que você conseguir clientes novos em relação a gasto de recurso, de recurso como um todo, de tempo, de dinheiro. É muito mais barato hoje em dia, pela construção social que a gente tem, pelas demandas da sociedade, por tudo que nos cerca demograficamente, é muito mais barato você manter os seus clientes e fazer com que eles saiam comprando e escalando dentro da sua esteira do que você conseguir um cliente novo. Exatamente. Então a comunidade também vai te impulsionar para isso. Vai te impulsionar para isso. E assim, eu vejo hoje no mercado muitas pessoas que começaram e se preocuparam muito em ter esse funilzão. A pastilhinha aí, eu vi. Em ter esse funilzão, né? De quero trazer muita gente. Aí traz muita gente. Se preocupa em trazer muita gente. Vender uma vez para aquelas pessoas. Vendeu. Aí faturou. E aí daqui a pouco, a demanda reprimida acabou. Você vai buscar mais gente onde? Você não nutriu a sua comunidade. E aí? Né? Então é muito importante, a gente vai trazer isso mais detalhadamente lá no workshop. Eu quero muito trazer essa ideia desse funil Flywell, porque ele se conecta muito com essa questão do senso de comunidade e porque ele se conecta também muito com a forma como eu particularmente enxergo o empreendedorismo como empreendedora e como mentora, né? Como eu levo o empreendedorismo para a minha vida, que é muito mais nesse senso de você se conectar mais profundamente com as pessoas, de você ter um propósito ali naquilo que você está entregando, sabe? Não só da venda pela venda, mas de criar esse ecossistema que faça teu negócio crescer, que você se sentir feliz e realizada com o seu trabalho e que também contribua para o crescimento de outras pessoas, que é para isso que a gente cria produtos e serviços, né? Para servir. Para servir. Bem, este foi o episódio de hoje de construção de comunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele começou meio caótico, mas depois a gente se colocou ali nos trilhos. Mas essa é a parte legal e a parte boa das coisas. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Lembrando, para quem ainda não aproveitou, 24 de agosto de 2024, temos o workshop Rumo, que vai ser realizado aqui em Recife, no Sebrae. Esperamos que muito em breve a gente diga, vai ser realizado em São Paulo, vai ser realizado no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, vai ser realizado na Bahia, entendeu? Estamos muito ansiosas para poder fazer tudo isso. Foi um prazer enorme. E até o próximo episódio. Meu @, Rayane Esté, RYANNE-STHE, Rayane Esté, que é o Kerlane Real. Eu adoro falar o episódio de o episódio é o @ de Kel. E o @ pode Inspira. Vocês já sabem como é. Inspira. E até semana que vem. Tchauzinho.